Foi. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Expo Empreendedor. Qual é o impacto que você causa no mundo? Já fizeram essa pergunta? Qual é o impacto que você traz para a humanidade? O que você está fazendo nessa vida? Qual que é o impacto que você causa todos os dias da sua vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, porque existem 2 dias importantes na nossa vida. Sabe quais são? Os dias mais importantes da nossa vida. O primeiro é o dia que você nasce. E o segundo é o dia que você descobriu o porquê você nasceu. Todo ato gera um impacto. Já ouviram falar disso, né? Terceira lei de Newton, lá na 6ª série, 7ª série. Lembra disso, Cacho? Ah, faz tempo, né? Olha só. Toda ação gera uma reação. A gente já ouviu isso, só que a gente muitas vezes não percebe o quanto que isso é importante para a gente em cada decisão que a gente toma. Porque nós tomamos hoje cerca de 35 mil decisões por dia. Sabiam disso? 35 mil decisões por dia. Muitas vezes as decisões são impensadas, são inconscientes, porque você decide vir para cá, ou decide pegar o microfone, decide tomar um copo d'água. Essas decisões, elas vêm simplesmente. Mas muitas decisões são conscientes, e você precisa tomar essa decisão. E você precisa saber qual que é o impacto que você vai causar. E saber o porquê que você veio para o mundo é uma pergunta importante. Eu faço essa pergunta para vocês, eu faço essa reflexão para vocês. Se vocês estivessem agora numa mesa de cirurgia, a médica olhando para você com uma cara de preocupada, ela vai te dar anestesia geral. Qual que é a pergunta que vem na nossa cabeça? Será que eu volto? Será que eu acordo? Será que eu vou poder continuar a minha batalha? E nesse momento passa um filminho na nossa cabeça, um filminho de 5 segundos. E eu pergunto para vocês, nesse filminho, o que vem nesse filme e qual que é o legado que você vai deixar para o universo, para a humanidade, caso você não volte dessa cirurgia? O que você vai deixar de patrimônio? Eu não estou falando aqui de carro, de casa, de dinheiro no banco. Eu estou falando de legado, estou falando de impacto que a gente causou para o mundo. E nós, como empreendedores, o tempo todo, correndo atrás do dinheiro ali para pagar os boletos, os tantos boletos que a gente tem para pagar, muitas vezes a gente esquece de se perguntar o que é que eu estou impactando na vida das pessoas. Porque isso é o que traz o propósito. E se a palestra de hoje fala sobre o propósito, é sobre isso que eu quero falar, sobre impacto. Sobre fazer acontecer com impacto. Por quê? Nos ensinaram, desde pequeno, os nossos pais, nossos professores nos ensinaram a fazer. Faz assim, faz assado. No livro estava mostrando ali a fórmula, como que se faz. O seu avô já fazia dessa forma. Sempre foi feito assim. Frases que você ouviu a vida inteira, só que nunca nos ensinaram a fazer acontecer. Que é diferente de simplesmente fazer. E mais ainda, fazer acontecer com impacto. Ser um super-herói, uma super-heroína de alguém, de algum lugar que te interessa. Seja a sua família, seu núcleo familiar, seja a sua empresa, seja a sua organização social, seja o seu bairro, o seu condomínio, sua cidade, sua profissão, sua área. O que a gente faz acontecer todos os dias e qual que é o impacto que a gente causa? Essa pergunta a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Quem gosta aqui de fazer acontecer? Todo mundo levanta a mão nessas horas, né? Fazer acontecer. Todo mundo gosta, porque realizar é chegar aos nossos objetivos. Agora eu pergunto, quem gosta de se incomodar? Ninguém gosta de se incomodar aqui, gente. Agora saibam que o nível de sucesso é determinado pelo quanto a gente se incomoda.
Porque fazer acontecer dá trabalho. Você está ali na sua sala assistindo o seu Netflix, aí você olha para a parede, está manchada com bolor, a cortina está rasgada, o sofá está sujo, a prateleira está desalinhada, você fala assim, eu preciso fazer uma reforma nessa sala. Fazer reforma dá trabalho, gente. Incomoda, né? Só que você tem duas opções. Ou você continua nessa sua zona de desconforto, olhando para a parede, para a cortina, para o sofá e toda vez fazendo aquela cara, eu preciso fazer, e você vai continuar desconfortável, ou você se incomoda e faz uma reforma. E a reforma vai incomodar, mas é a única forma de você chegar no final e falar, uau, que legal que ficou essa sala, que legal que ficou o resultado, que legal que ficou essa parede, fui eu que fiz, fui eu que pintei, fui eu que escolhi a cor. Essa é a grande diferença entre ficar na zona de conforto e se incomodar. Porque fazer acontecer, e para quem é empreendedor que está nesse evento, sabe o quanto que é desconfortável fazer acontecer e ir atrás dos nossos objetivos. Incomoda um monte de boleto para pagar, mas eu acho que é importante a gente mudar um pouquinho a visão, não liste o quantos boletos você tem para pagar, liste o quantos você pagou. Matematicamente vai dar praticamente a mesma coisa. Mas a forma de você pensar que o impacto que você já causou é diferente. Então é a forma de você pensar. E a forma que você pensa no seu incômodo. Se que incomodou, mas gerou tal resultado, impactou em tal coisa. Outra coisa importante é você analisar os seus erros. Olha só essa frase. Perdi quase 300 jogos e em 26 finais de partida eu joguei a bola que venceria o jogo, mas eu falhei. De quem que é essa frase? Alguém já ouviu falar? Deve ser de algum jogador do Corinthians, só pode. Mas não, nem de futebol é. Essa frase é de Michael Jordan. E esse cara era um sucesso por quê? Porque ele analisava os erros, porque ele ia atrás de entender o porquê que ele errou. Entendem que o impacto está sempre ligado à motivação. A motivação dos seus atos. E quando você erra, quando você falha, você também está impactando de uma forma negativa. E aí é onde que você tem que analisar os seus erros. Michael Jordan analisava para poder fazer justamente a mudança no jogo posterior. E talvez não errar novamente. Essa é a grande diferença. Para chegar na realização, nós temos 3 grandes etapas. Para fazer acontecer, para chegar no impacto que a gente quer, são 3 grandes etapas. A primeira é a inspiração. A inspiração que começa com um sonho, que começa com uma vontade, começa com uma necessidade. O sonho é todo o início de tudo, que transforma o desejo em vontade de realizar. Mas é uma fase extremamente importante, a do sonho. Porque é na fase do sonho que a gente vai determinando aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Um amigo meu estava folhando uma revista ali, olhou aquela Hilux nova e falou assim, nossa, que coisa linda. Eu não sei se eu quero uma preta ou uma branca. Eu falei, tenha logo as duas, já que você está sonhando. Pega uma vermelha logo também. Não, vermelha não quero. É ou preto ou branco. Está vendo como é importante o sonho? Você já vai lapidando aquilo que você não quer. Ainda que você não esteja ainda consciente dos recursos que você tem para fazer acontecer, para ter aquilo que você quer. Essa é a importância da fase do sonho, a importância de você estar consciente daquilo que você deseja. E principalmente dos motivos pelo qual você deseja. É como se fosse um Aladim, né, que vai transformar o seu desejo em sonho. Olha só essa frase de uma peça de teatro. Sonhar é o caminho para a realização. Quem não sonha, não constrói. Sonhar é o berço da evolução. Companhia Zimbo, trupe de teatro. Eu acho que tem gente aqui nessa sala que já ouviu falar dessa companhia. Mas, o que eu digo, para quem não conhece, esse de óculos é quem vos fala.
E eu tinha um sonho. Eu tinha o sonho de estar no palco. Ali foi mais ou menos início dos anos 90. Abri minha primeira empresa junto com a companhia de teatro, junto com minha primeira filha. As três coisas juntas não estavam dando muito certo, eu tive que abrir mão de uma, foi o teatro que teve que ser cortado da minha agenda. Mas olha só, por que eu trago essa imagem? Porque eu tinha um sonho de estar no palco. E onde eu estou agora? O universo, ele traz o teu sonho embrulhado de formas diferentes. O sucesso, ele vem embrulhado de formas diferentes daquilo que a gente sonhou. Então é necessário a gente entender os porquês dos nossos sonhos, para a gente poder ver se a gente está no caminho certo ou não. Muitas vezes o universo está entregando e você não percebeu. Por isso que é importante, quando você está na sua fase do sonho, é perguntar qual o motivo. Como eu disse, né, o universo embrulha o seu sucesso de forma diferente daquilo que sonhamos. E aí, quando a gente começa a falar de motivo, a gente entra no propósito, que é a outra fase do fazer acontecer. Qual que é o propósito? O que é propósito, na verdade? Propósito é a motivação. É o motivo para a ação. Por que a gente está indo atrás desse objetivo? Vem do latim proponere. Ponere, colocar algo. Pro, se colocar à frente. Então você coloca uma meta, um objetivo no seu horizonte e corre atrás. Isso é o teu propósito. Agora, será que nós temos ciência? A gente tem noção exata da motivação que nos leva a cada coisa que a gente faz? Vocês estão aqui assistindo uma palestra, qual que é a motivação disso? Qual que é o propósito? Você vai numa pescaria, qual que é o motivo para você pescar? Para você ir nessa pescaria? Imaginaram qual que é o... Você vai numa pescaria para quê? Para que você vai numa pescaria, gente? Pescar peixe, pegar peixe. Só que a gente tem pelo menos 100 motivos diferentes. Para quem gosta de pescar sabe do que eu estou falando. E eu não estou falando só de pescaria, estou falando de qualquer coisa na vida. A gente precisa entender qual que é o motivo para a ação. Do sonho para a ação, qual é o motivo que te move para agir. Isso é o que faz toda a diferença. E esse motivo tem que vir de dentro, ele tem que vir com muita força de dentro de você. E não é porque alguém falou faça isso ou faça aquilo que você vai ter um motivo para fazer. Não, esse motivo tem que ser interno. Se eu falar para vocês agora, saiam imediatamente dessa sala, vocês vão perguntar o quê? Por quê? Qual o motivo para eu sair? E eu falo assim, é porque tem um bolo de chocolate maravilhoso ali fora. É um bom motivo para sair? Ah, é? Ah, quer dizer que é melhor do que me assistir aqui. O bolo de chocolate é melhor. Ó, tô de olho em você, hein? Agora, se eu falar assim, saiam imediatamente porque tá pegando fogo aqui atrás, é um bom motivo para sair? Porque eu falei, é um bom motivo para mim só? Não. É um motivo interno. Vocês estão pensando em vocês. Se eu não sair, eu posso morrer, eu posso me machucar. Então eu vou sair por mim. Então pensem, quando a gente fala em motivo, qual que é o motivo que te move para fazer aquilo? Se não fica que nem aquela história de várias formaturas que você vai, que termina a colação de grau, o cara pega aquele tubo, vai na plateia e entrega para o pai, né? Ou para a mãe, e fala assim, tá aqui, ó. Não era o seu sonho eu me tornar advogado? Gente, o cara fica 4, 5 anos numa faculdade por causa do motivo de outros, por causa do sonho de outros. Não, né? Nós precisamos pensar quais são os nossos reais motivos, porque isso nos move a fazer acontecer de verdade. Quem aqui consegue levantar 50 quilos, gente? A sala tá cheia, dá pra gente... Ó, tem gente que levanta 50, tem gente que levanta 100. Levanta 100 quilos? 150. Ninguém? 150 quilos? Dá para dar? 300 quilos, dá? Já não dá mais? Mas você chega na sua casa,
tem uma gritaria e você percebe que é uma criança que está debaixo de um armário de 300 quilos. Você levanta ou não levanta esse armário? Até agora há pouco, ninguém levantava nem 50 aqui. Levantam ou não levantam 300 quilos, gente? Porque o motivo é maior. Isso aconteceu, Angela Cavallo, 1982, em Atlanta. O carro caiu em cima do filho dela, estava trocando pneu, ela estava sozinha numa estrada. Quanto pesa um carro desse? 2 toneladas, uma roda, 500 quilos. Ela levantou o carro para tirar o filho dela. Como ela conseguiu tirar isso? Força histérica. A gente não sabe a força que a gente tem, mas quando a gente tem uma motivação real, a gente busca essa força para fazer acontecer. Então, quando a gente quer algo, entendam quais são os motivos que te movem para fazer esse algo. E quanto maior, quanto mais forte for dentro de você, mais você vai ter força para superar os desafios que acontecem. Agora, só sonhos, só inspiração, só o propósito, só o motivo, não faz acontecer. É necessário atitude. É talvez o ingrediente principal. E muitas pessoas morrem nessa etapa. E acabam na mesmice porque não têm atitude. E muitas vezes, a atitude não está nem pela falta de motivação, pela falta de sonho, pela falta de vontade, mas porque acham que não estão preparados ou porque não têm ingredientes corretos para fazer. E aí eu dou um exemplo sempre. Olha o bolo de chocolate aqui. Ah, tá vendo? Agora você quer ficar na palestra, né? Bolo de chocolate. Como é que eu trago esse exemplo? Para fazer um bolo de chocolate, a gente precisa de alguns ingredientes. Me ajudem. Farinha, chocolate, o que mais? Fermento, leite, ovo. Só que a gente precisa só de recursos tangíveis. A gente precisa também de forma, de forno, de coisa, mas a gente precisa de mais algo. Dá para simplesmente pegar isso tudo e largar ali que vai se transformar? Não. Precisa do quê? De alguém. De alguém que faça. A gente coloca uma criança de 2 anos para fazer. Dá certo? Não. Por quê? Falta o quê? Habilidade, conhecimento, criatividade. Olha quantos recursos intangíveis precisa ser para fazer um único bolo. E, gente, eu não estou falando de bolo de chocolate aqui. Eu estou falando das suas realizações. E muitas pessoas falam, se eu tivesse uma forma, eu faria um bolo agora. Dá para fazer um bolo sem forma? Dá ou não? Não tem como? Dá? Como? Aí é sacanagem. Uma lata cortada, talvez? Eu falei de recursos intangíveis. Pode ser relacionamento, você pode ir no vizinho, pedir emprestado. Ou pode ser com uma folha de bananeira, você já assistiu a minha palestra. Sim, uma folha de bananeira, usando recursos intangíveis. E é o que eu falo, muitas vezes as pessoas se travam na falta de algum recurso. Se eu tivesse um carro, eu iria com meus filhos passear. Se você tivesse vontade, você faria. Não usa a falta de um recurso tangível para deixar de fazer acontecer. Porque isso é muleta. Isso é desculpa para não fazer acontecer. Então vamos pensar naquilo que a gente tem. E aí, aqui é uma aula de gastronomia, como vocês podem perceber, né? Quem já fez cookie aqui? Todo mundo aqui já fez cookie. Porque quando você não tem algo de concreto, algo tangível para fazer aquilo que você deseja, você faz cookie. Faz cookie tem. Percebem? Faz cookie tem. Não dá para a gente ficar esperando o momento perfeito, ter todos os ingredientes perfeitos para a gente chegar naquele objetivo que a gente quer. A gente tem que ir fazendo com o que tem. Faz cookie. Faz com o que tem. Olha a folha de bananeira aí. Ó. Faz com o que tem. Eu adoro essa imagem, né? Quando a gente estiver pronto, a gente começa. Não, vamos fazer agora. Vamos fazer acontecer com os ingredientes que a gente tem. Ingredientes postos, tangíveis e intangíveis. Outra coisa importante para a atitude é o foco.
Porque hoje em dia a gente está num momento em que a gente está desvirtuando o foco a todo momento. A qualquer momento a gente está ali, tem muita informação no mundo, que muitas vezes a gente deixa de seguir o caminho que a gente quer por um desvio de olhar. O que é foco, na verdade? Vocês lembram daquelas máquinas fotográficas antigas que você tinha que mirar? Colocar o olhinho naquele quadradinho? Lembram disso? Para que era que você colocava ali o olhinho no quadradinho? Para você fazer o foco daquilo que você queria. E mais do que isso, para você deletar tudo que está em volta. Porque existe muito mais informação em volta do que o foco que você está. E assim é na sua vida, assim é no seu trabalho, assim no seu empreendimento. Você foca em alguma coisa e passam outras milhares de oportunidades. Aproveitar uma oportunidade necessariamente é desperdiçar tantas outras. É você escolher e focar naquilo. Você faz uma fotografia legal com aquele quadradinho. E você está desperdiçando tantas outras capturas legais. Mas você focou para ter a melhor foto. E assim é na nossa vida também. E quando a gente foca, a gente traz resultado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Talvez alguns já tenham visto. Eu quero que vocês contem quantas vezes o time de branco passa a bola. Quantas vezes o time de branco passa a bola? Quantas vezes? 13, 14? Quem dá mais? Quem dá menos? Quem viu o urso dançando moonwalk? Conseguiu contar? Ou você já conhecia? Não conseguiu contar? Conhecia. Ou você contava, ou você viu o urso? Que urso? Tô louco? Tá bom, eu passo de novo, gente. Eu passo de novo. É o mesmo vídeo, gente. Olha lá o urso. Urso, macaco, sei lá que raio que é isso aí. Olha lá, dançando moonwalk. Isso é foco, gente. É você perceber coisas que você quer perceber. E muitas outras vão passar batido porque não faz parte do seu foco. Mesmo que estejam na sua cara. Agora, querer reparar em tudo, você não consegue contar, né? Porque você não está focado. Então não dá para a gente estar atento a tudo. É focado que a gente consegue fazer melhor. E aí, para chegar aqui nos finalmente, eu digo que para fazer acontecer, para a gente chegar aos nossos objetivos, para as nossas realizações, nós passamos por dificuldades, passamos por intempéries, passamos por momentos de coisas que não estavam no planejamento. E isso eu prefiro chamar de espinhos. O que são os espinhos da nossa vida? O que são os espinhos de uma rosa? Para que servem os espinhos de uma rosa, gente? Para quê? Para proteção da própria rosa. Rosa linda, maravilhosa, tem um cabinho feio, cheio de espinho que machuca, mas é ela que garante a beleza da flor. São os espinhos que garantem que ela vai ficar íntegra. Então, gente, nesse caminhar de fazer acontecer, nesse caminhar que incomoda, como eu disse, vão aparecer muitos espinhos. Mas são esses espinhos que fazem a gente repensar os caminhos e muitas vezes nos protegem de problemas que podem acontecer muito mais graves. Aquela história de você estar no 18º andar, você desce para a garagem e você fala, ai caramba, esqueci a chave do carro. Claro, você não tem sangue de barato, você vai xingar até a 5ª geração. Passado aqueles 2 segundinhos ali que você xingou, você agradece. Vai lá, busca a chave, volta. Porque provavelmente isso o universo te preparou para te proteger de algo que poderia acontecer de pior lá fora. Alguns chamam isso de livramento. Eu chamo de espinhos para proteção, para nossa própria proteção.
Então, quando a gente perde algum cliente, quando a gente perde algum negócio, quando algo não vai dar bem do jeito que a gente queria, não xinga até a 8ª geração e fala assim, ai, começou azarado, começou ferrado, que só tinha que acontecer comigo, essas coisas. Não, acontece com todo mundo. A diferença é o como que a gente lida com esses espinhos. O que a gente traz de aprendizado, o que a gente traz para nos proteger de problemas futuros. Essa é a grande diferença do fazer acontecer, de como que a gente lida com isso. Porque problemas a gente vai ter o tempo todo. E aí, então, eu repito, né, que a gente não basta a gente fazer, a gente precisa fazer acontecer e fazer acontecer com impacto. Fazer pelas nossas próprias mãos. Usar as nossas mãos para empurrar e fazer aquilo que a gente quer. E levar algum tipo de legado para a humanidade. E aí eu pergunto, eu vou colocar um último vídeo aqui. Eu quero que vocês olhem para as suas mãos, olhem. Peguem suas mãos, olhem para as suas mãos. O que as suas mãos estão fazendo? Para você e para o mundo. E reparem nas mãos do rapaz desse vídeo. Aumenta um pouquinho. A mudança começa pelas suas mãos. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por impactar o meu dia, fazer acontecer o meu dia e o dia de vocês. Valeu, gente. Obrigado. Sigam-me no Instagram. Valeu.